Programa Cavalos. O palco, a Arena do Cavalo Crioulo. Os artistas, os melhores cavalos inéditos do ciclo. Um nível altíssimo, muito competitivo, alternando as pontas. Na plateia, criadores, ginetes e amantes do cavalo, todos na expectativa para conhecer as novas estrelas da raça crioula. Entrando no bocal, eles são altamente competitivos no freio, né? A história nos diz isso e não tenho dúvida que esse ano não vai ser diferente. A gente já tem uma prévia aí do que está por vir. Para quem está chegando agora, esses cavalos são chamados de inéditos porque correm pela primeira vez o ciclo do freio de ouro. E isso não tem nada a ver com a idade. Em outras raças existem provas para animais jovens, todos com a mesma idade. Na raça crioula não se imaginou fazer isso para não forçar animais que ainda não estejam com seu desenvolvimento completo a competir. Então se permite que os animais estreiem na idade em que os seus proprietários, treinadores, acreditem que eles estejam preparados fisicamente, mentalmente e no seu treinamento. Para pisar nessa pista, não basta ser inédito. É preciso ter entrado no ranking das melhores médias do ciclo de credenciadoras, o que justifica o alto nível em pista. Um cavalo inédito, sendo bem treinado, um projeto bem feito, aqui ele vai aparecer. Raul Lima traz 2 animais para disputa, entre eles Ópio da Baraúna, líder no ranking. Realmente o cavalo é diferente, ele entrega tudo que a gente pede dentro da pista e um temperamento fora de série. Mas isso não garante o favoritismo. A gente sabe que chegando aqui zera tudo e muitas vezes aí ganha um bocal um animal que não tem tanta pontuação, né? Então esquecer esse negócio do ranking e tentar fazer um trabalho o melhor possível e contar com a sorte, né, para ver o que vai dar. Nas fêmeas, a líder é Índia Envenenada del Chamamé, com apenas 7 meses de treinamento. Uma égua de bastante qualidade, muita força, uma égua muito bem construída. Essa égua, quem teve ela foi o meu amigo Juanpi Gonzalez, do Uruguai. Foi ele que fez toda a base, domou essa égua, uma égua muito bem feita. A égua já foi bicampeã do Prado, forte exposição morfológica do Uruguai, mostrando que traz esse equilíbrio entre beleza e função. Quanto mais fatores de seleção se coloca, mais tempo leva, mas sempre se logra essa seleção. E hoje nós estamos aí com esses animais lindíssimos e funcionais, que é o grande trunfo da raça crioula. O freio de ouro é uma ferramenta de seleção e o peso da morfologia é bastante expressivo, já que temos 8 etapas funcionais e a nota morfológica é somada em cada uma delas, representando 37% da média final. Nessa edição do bocal, pouco mais da metade dos animais tem mais de 7 de morfologia. Acho que é a primeira vez que isso acontece e aí vem o trabalho de toda a casa, dos técnicos, dos criadores, enfim, que realmente é muito importante. Na casa dos 8 pontos, temos 4 fêmeas e 5 machos. Um número importante, animais que já vinham sendo premiados nas Expo Inter. Nas fêmeas, destaque para Gap Naja, terceira melhor fêmea na Expo Inter de 2022. Nos machos, Jaguar da Gap São Pedro, premiado na FIC e 3 vezes entre os melhores da Expo Inter. 2 animais da mesma cabanha. Com 8 animais na disputa, a Gap é o afixo com maior representatividade nesse bocal de ouro. Difícil é segurar a adrenalina administrar do início ao fim. Ai, sem dúvida, ficamos muito contentes. Não é fácil estar aqui, a gente sabe da dificuldade. Então, feliz de estar com essa representação. São 4 filhos do Fantásticos aqui na prova. Meu pai aqui acompanhando com 95 anos. Toda a família reunida, então é só motivos de alegria e muita torcida para amanhã. Novidade nessa edição do Bocal de Ouro é que pela primeira vez na história a gente tem 2 irmãos inteiros correndo a disputa, Imperatriz e Imperador da Lagoa do Sol. Como é que foi pensado esse cruzamento?
Foi pensado em cima de uma égua que nós temos. Fizemos uma geração dela com o mesmo cavalo que é o colibri matreiro, pensando já nos freios e correr a parte funcional. E é interessante que essas biotecnologias da reprodução permitem que isso aconteça, né? Exatamente. Nós já temos um casal que vai correr 2027. É o projeto nosso, né? É o que a gente se espera, um cruzamento de 2 campeões e temos muita esperança neles aí. Tanto o imperador quanto a imperatriz são filhos da uva Merlot 340 Malfer, que o Ney, em 2009, venceu o bocal de ouro e também o freio de ouro. Que privilégio correr com esses animais, Ney. Com certeza, é um prazer muito grande, sabe? Uma coisa que a gente às vezes nem espera, né? Quando caiu na minha mão esses cavalos aí, foi um prazer grande mesmo. E aqui nessa pista passa um filme daquele ano de 2009? Com certeza, foi meu primeiro freio de ouro e um animal que eu anunciei, domei, treinei, corri e deu tudo certo, meu primeiro freio de ouro. Por falar em conquistas, Daniel monta Belle que Bela, irmã inteira de Belle Porcelana, que ele conquistou o freio de ouro em 2023. É impressionante como elas são parecidas. Uma égua muito vaqueira, de um temperamento fora do comum. Quando tu pede umas éguas que estão sempre prontas, elas são muito parecidas mesmo. Daniel completa 33 anos de carreira. Milton correu a primeira edição do Bocal. Para esses homens do cavalo, estar aqui é como visitar a própria história e também ser capaz de escrever novos capítulos. Agradeço a Deus por me dar saúde, para mim estar aqui junto e competindo e com certeza é uma alegria muito grande. Também representando os ginetes da velha guarda, Éder Salgueiro, o Grosa, que estava há 5 anos afastado das pistas. Dá um friozinho na barriga ainda, então é maravilhoso estar aqui, né, competindo, é o que a gente gosta de fazer, então a gente se sente em casa aqui na pista, né? Grosa corre provas há mais de 30 anos. Acompanhou todo esse movimento do freio no Parque Assis Brasil. Eu já sou daquela geração que quando começou as provas do freio de ouro, que é na outra pista, a evolução que veio, né, de treinamento, de rédea, e hoje aqui com esse palco maravilhoso, com a pista coberta, a gente nunca esperava isso. Estar aqui hoje é um sonho realizado, né? Se correr já é bom, imagina com os próprios cavalos. Gustavo é criador e trouxe 2 animais da marca. É sempre uma alegria muito grande, né? Porque a gente sonha desde o acasalamento, da doma, do preparo e chegar aqui e estar competindo numa final do Bocal tem um gosto diferente, sim. Cada um aqui vive as próprias batalhas. Realização pessoal, manutenção de resultados ou buscar um lugar ao sol. É uma sensação incrível, é a primeira vez que eu estou correndo Bocal, é o primeiro ano de CT, estou muito contente. Muito importante para mim, um sonho que eu consegui seguir e hoje consigo estar entre os melhores aqui. A gente luta muito para estar aqui, né? É muito sofrido, é frustrante às vezes, muitas das vezes, mas é uma alegria imensa assim, estar aqui no meio dos grandes, né? Jorge Missioneiro, o índio, é domador experiente. Inclusive, foi quem domou a atual freio de prata. O ano passado eu cheguei a ficar tonto aí do pessoal querendo tirar foto e coisa, né? É muito gratificante para a classe do domador, né, ser reconhecido hoje, né? Agora ele está do outro lado, apresentando Santa Alice Sim a Moça. A gente nos bastidores a gente fica e se emociona muito e tudo, mas é diferente de estar aqui. Todo mundo que doma e corre o ciclo e treina almeja andar bem no Bocal de Ouro. Daniel Ortiz também tem as raízes na doma e hoje, além de domador, é ginete oficial da GAP São Pedro. A expectativa é de tentar fazer o melhor possível para passar para a final. Dia
Dia de decisão. E olha que curioso, os dois animais que fizeram as maiores médias no ciclo de credenciadora de inéditos que lideraram o ranking chegam na final na frente. Índia Envenenada del Chamamé saiu em quinto na morfologia, oscilou de posições e agora está na liderança. Nos machos, Ópio da Baraúna saiu em nono na morfologia, depois da primeira etapa funcional subiu para terceiro, depois segundo e agora está em primeiro. Mas vale lembrar que ainda tem muita prova pela frente. 60 pontos são decisivos, está competitivo, é um bocal que está parelho e muitas mudanças acontecem nessa final, né? Primeiro pelas provas com gado, que trazem uma boa dose de improviso. Outro fator é que as etapas da final são sobre 20 e têm um peso maior. Exatamente para fazer essa seleção final entre aqueles que chegaram na ponta. Ricardo é o ginete com o maior número de animais da final, corre com 4. Isso poucos meses depois de fazer uma cirurgia na coluna. Foram 30 dias apenas parados, sem montar. Recuperação muito boa, muito rápida e hoje me sinto muito bem. As dores na coluna que eu tinha estão zeradas e, bom, estamos prontos aí para encarar um ciclo da melhor maneira, se Deus quiser. O pavilhão da Mangueira tá lotado, com cara de final de freio. Ninguém quer ficar de fora. Expositor Isadora Herman, o estabelecimento é Cabanha Armorial, município de Cachoeira do Sul. Tô aqui então agora com a Isadora da Cabanha Armorial, que tem uma seleção voltada para as provas de resistência. E agora estreando no freio de ouro também, nesse bocal. Aqui é a primeira vez que eu tô vendo uma égua de minha propriedade correr. Tô bastante feliz. Na marcha é mais longo, né? Então a gente vai diluindo o nervosismo. Aqui é bem mais nervoso aqui. Da plateia, Alexandre assiste Santa Martina Pervertido, um cavalo de criação dele, presente para o ginete quando ainda era potro. O Valmir criou, recriou, cuidou, domou, tá aqui. Em plena recuperação de um AVC no início do ano, o comentarista do Freio de Ouro é só gratidão. É uma graça de Deus, né? Poder estar aqui acompanhando mais um bocal de ouro. Eu fui felizardo de poder estar aqui com os meus amigos e do que eu gosto. Também de olho nas pistas, Matheus, vice-campeão do BBB, que trouxe a namorada para conhecer as provas do freio. O Matheus me deu uma aula durante toda a prova e também me falava como que isso acontecia na vida real, na lida do campo, né? Mostra o dia a dia mesmo do campeiro, né? De atacar uma res, às vezes ter que dar uma peixada para tá chegando na beirada de uma porteira ou até no dividir o gado que está misturado, alguma coisa. É muito importante mesmo, mostra para as pessoas que não têm tanta prática, de alguma forma, uma ação do dia a dia ali. Estou gostando bastante, espero vir novamente em outras provas também. A noite chega e a disputa continua a todo vapor. E aqui na pista de aquecimento eu conheço o Arthur, que tem uma história muito interessante para contar. Ele sofreu na enchente de maio, que devastou o Rio Grande do Sul e perdeu praticamente toda a criação. E nós estávamos, na época, com 35 animais na cabanha e de equinos, né? Tinha bovino também. E dos que estavam na cabanha, apenas um sobreviveu. Fora da propriedade tinham 5 animais, 2 da marca. E um deles está aqui, correndo bocal. Independente do resultado desse bocal de ouro, esse cavalo tem um significado muito especial, né? Tem. Ter ele foi um fator motivador, né, da gente continuar. Graças a Deus ele está aí e fazendo carreira e, se Deus quiser, vai ser um bom cavalo. Voltamos com esperança, com garra para continuar criando e seguir em frente, né? Técnica, velocidade e sujeição na prova Baiar Sarmento. A cada etapa chegamos mais perto do resultado. Na prova de campo, a hora do tudo ou nada. Dos 16 conjuntos finalistas, apenas 8 saem com a classificação. E 4 levam um título para casa. Sempre é uma prova forte, onde tu não se dá o luxo de errar. Importante como freio.
Então, a gente faz um break agora para respirar e em seguida traz a final dessa que é a classificatória mais esperada do cavalo crioulo. Quem ama, cuida. E como a gente sabe, a saúde começa pela boca. A Trotter é uma ração com proteína de alta qualidade e sem corantes. Um combo de energia, minerais, vitaminas essenciais e, é claro, muito sabor, porque os nossos amigos merecem o melhor. Trotter, alimento com carinho. Quero agradecer ao Jockey Clube do Rio Grande do Sul, ao presidente e a toda a diretoria pela homenagem, pelo reconhecimento que só chancela o nosso trabalho. Eu posso estar na vitrine, mas com certeza sem a dedicação dos meus colegas, das jornalistas, editoras Lauren Trindade, Aline Schmidt, do cinegrafista Márcio Oliveira, do finalizador Lucas Silva, do diretor comercial Jônio Salles, nada disso seria possível. Então, essa homenagem é para todos nós. Atenção, partida para o 8º páreo Prêmio Valéria Maciel, jornalista e apresentadora do programa Cavalos. O melhor que representa o cavalo. Já teve fazendo a cobertura de Grande Brasil, de Grande Bento Gonçalves, e hoje justamente homenageada pelo Jockey Clube nessa data especial. Valéria Maciel recebe nome de páreo e é homenageada no Ladies Day, evento tradicional do Jockey Clube do Rio Grande do Sul que valoriza mulheres que se destacam na sociedade. A gente está muito feliz com o evento sucesso, está maravilhoso. Como há muitos anos a gente não viu o Jockey Clube tão cheio. Parabéns aos organizadores, eu realmente me sinto muito homenageada por estar aqui representando o programa Cavalos. Esse canal que é hoje o maior da América Latina, que fala sobre cavalos de todas as raças. E o puro sangue inglês, é claro, não poderia faltar, assim como tudo. Inscrições abertas para a 10ª edição da Dom Arturo, a maior prova de doma do cavalo crioulo. Acredito que todos os anos que a gente fez, a gente teve bom resultado. Os ginetes marcam essa data, eles gostam de estar nessa prova que baliza muito o mercado na doma e de Garanhões. A revisão dos potros é dia 28 de junho e a disputa acontece de 28 de julho a 3 de agosto, no Parque Assis Brasil, em Esteio. Esse ano traz uma novidade. Vamos trabalhar com R$120 mil, aonde o ginete nível 1 ele representará o ginete que não vive do cavalo, o ginete que está iniciando. O ginete nível 2 seriam ginetes que correm no circuito todo, participam às vezes de quando na Doma de Ouro. E nível 3, ginetes como muita gente conhece, os Papa Prêmio, né? Então são todos os ginetes da atualidade que vem ganhando e também os ginetes que representam freio de ouro. Esse ano também já temos inscritos da Argentina, do Paraguai e também do Uruguai. As 4 bandeiras dentro da pista, né? Também esse ano vamos ter prova de jovens, paleteada, a funcional aberta e nosso ano de freio. De volta à Arena do Cavalo Crioulo em Esteio, vamos conferir os momentos finais do Bocal de Ouro 2025. Próximo concorrente, box 64. Com passaporte carimbado para a grande final do Freio de Ouro, os 8 melhores de cada categoria. Autorizado. Com a 8ª posição entre os machos, Daniel Teixeira com Beli Pisteiro, Fazenda Paraíso. Em 7º, de Los Pampas Capataz, montado por Luiz Gustavo Ruas. Cabanha VT Morro Azul. A 6ª colocação vai para Goiás, Cabanha Gameleira, com Dudu Quadros montando La Castejana Nortenho. Ricardo Vregue, Cachimbo Trovador 222 dão o 5º lugar para a Estância Paraíso. Agora vamos conhecer os grandes campeões.
Autorizado. Fabinho Teixeira e Jaguar da GAP São Pedro, que saiu na frente com 8,4 de morfologia, terminam a prova com bocal de alpaca. É mimoso da gente, então o objetivo da gente era vir fazer uma boa prova e se desse certo, melhor ainda, né? Ótimo. Depois de estar 3 vezes entre os melhores machos da Expo Inter e ser premiado na FIC, o Garanhão prova seu potencial funcional. Dá mais um título para a cabanha GAP São Pedro. Eu fico muito feliz porque esse é, vamos dizer, o lema da cabanha. A gente sempre buscou esse cavalo completo. E vamos lá, estamos prontos para o freio. Próximo concorrente, box 62, Santa Tecla Recuerdo. Na conquista do bocal de bronze, Luiz Gustavo Ruas com Santa Tecla Recuerdo. Vamos, Gustavo! O cavalo é um fenômeno incontestável, um cavalo que do jeito que tu pede para ele fazer a manobra, ele se desaperta de uma facilidade impressionante. E agradecer ao Pedro Mogler, que foi o domador dele. Primeiro dia anuncia, né? Depois tu vai ver se tu esconde ou não, né? Quem é que domou o cavalo, mas graças a Deus deu tudo certo. É um momento para nós surreal. A gente nem acredita no que está acontecendo, isso era um sonho de criança. Então esse prêmio não é nosso, esse prêmio é de todo mundo que torce junto, que vibra, que chora. Tá difícil o momento. Aquele lá de cima sabe o que faz. Nosso finado pai está assistindo isso. Momento de emoção para a cabanha Manos Caetano. Essa é a primeira vez que os irmãos conquistam um bocal e também uma vaga para o freio. É muito difícil, o caminho é árduo, mas graças a Deus deu certo. Última dupla entra em pista para a corrida de boi. Auge da concentração. Qualquer deslize pode pôr tudo a perder. A segunda corrida aumenta a tensão. Nova largada e eles não entregam o jogo. Se mantêm nas mesmas posições. Me concentrei muito, rezei, pedi a Deus que desse tudo certo e lembrou ali do treinamento e fez bem direitinho como tinha que fazer. Guto Freire e Murano da SNC conquistam o bocal de prata. Parceria Murano. Esse cavalo nós estamos há 2, 3 anos já trabalhando com ele e graças a Deus deu certo. É uma construção de um sonho, né? E com amigos tudo fica melhor. Próximo concorrente, box 57, autorizado. O líder do ranking mostra que é mesmo um craque. Ópio da Baraúna marca 21.421 de média final. Conquista o bocal de ouro com o ginete Raul Lima. Parabéns à cabanha Baraúna. Graças a Deus, tudo perfeito. Ginete, cavalo, parceria, tudo ótimo. Um cavalo bárbaro, temperamento fora de sério, se entrega pra gente dentro de pista, tudo que a gente pede ele faz. Isso coroa todo um trabalho que a gente faz em casa, toda a equipe, toda a família, inúmeras pessoas que a gente não consegue divulgar, mas que estão dentro desse projeto. Daqui a pouco a gente volta com o resultado das fêmeas. Criar cavalos exige uma boa dose de cautela para se manter com os pés no chão, mas também uma pitada de audácia para sair do lugar comum e ousar. Eu vou contar para vocês agora, rapidamente, uma história de um criador chamado Cássio Bonotto da cabanha Itaó. Bom, quando ele bateu os olhos em Deloeste Fierro, quarto melhor macho da Expofic, o maior evento internacional do cavalo crioulo, ele viu que ali tinha algo especial, que esse cavalo poderia agregar algo à manada. Buscando animais de linha firme,
animais estruturados, animais de bom osso, animais de cabeça expressiva, de boa cerda, realmente um cavalo crioulo. Veio então a ideia de trazê-lo arrendado para o Brasil. E assim foi. O Garanhão ficou alojado na Central Hartwig por 2 temporadas e já na primeira geração produziu este potro, Martim Ferro do Itaó, que premiou em diversas exposições incentivo. Foi grande campeão no Tempranito, a exposição de animais jovens mais disputada do cavalo crioulo. E semana passada consagrou-se grande campeão da Expo Outonal, ou seja, um resultado excepcional. E por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque na próxima segunda-feira, no leilão da cabanha Itaó, vão estar sendo vendidos filhos de Deloeste Ferro, assim como prenheses. Dificilmente vai ter outras oportunidades no Brasil de filhos do Ferro. O cavalo cobriu 2 gerações aqui no Brasil, já foi embora o ano passado. Então tá aí a oportunidade para adquirir sangue do Deloeste Ferro. Tem um ditado que diz: quem puxa os seus não degenera. Pois bem, temos aqui Mango do Itaó TE, potranco que já na primeira saída de casa foi eleito 4º melhor potranco menor no passaporte de Caçapava do Sul. É filho do grande campeão de Palermo e 4º melhor macho da FIC, Deloeste Ferro, numa bifinalista da Expo Inter, já com vaga garantida para esse ano, Harmonia do Itaó. Mango é confirmado e domado. Aqui temos um pai de cabanha, Maestro Segundo do Itaó, filho do 4º melhor macho da FIC, Deloeste Ferro, ou seja, neto de Deloeste Mutante, grande campeão de Palermo. Na linha materna, o registro de mérito J.A. Mate Amargo e Pergaminho AA, grande campeão da Expo Inter, bocal de ouro e freio de bronze. Trago para vocês 2 filhas de Equador de Santa Edviges, pai do freio de ouro J.A. Libertador, do reservado grande campeão da Expo Inter J.A. Impulso e do grande campeão da Expo Inter mais um magistrado, entre outros. Forqueta do Itaó TE e Garbosa, ambas trazem na linha materna o freio de prata Desafio de Santa Edviges. Forqueta está prenha de Deloeste Ferro e Garbosa do 3º melhor macho da Expo Inter, Basco Ipiranga. E o que dizer dessa Rosília Moura, filha do craque campeoníssimo do freio de ouro e da FIC Colibri Matreiro. Inca do Itaó tem na linha materna também o freio de prata Desafio de Santa Edviges, Butiá Leopardo e FJR Gaudério, confirmada, amanunciada e prenha do grande campeão da Expo Inter, Dom Gonçalo Melchor. E atenção, porque nós teremos lote extra do catálogo, que será a venda de coberturas do grande campeão da Expo Outonal, Martim Ferro do Itaó. Próximo concorrente, box 10, Raguelo na Reina. Ricardo Vregue e Raguelo na Reina dão a cabanha Setembro do Uruguai a 8ª vaga para o freio. Próximo concorrente, box 18, está autorizado. O 7º lugar fica com Gabriel Marte e Juliana dos Castanheiros, cabanha dos Castanheiros. Está autorizado. Em 6º, Fazenda Paraíso, Daniel Teixeira monta Belle que Bela. Próximo concorrente, box 25. Autorizado. Beliscando um bocal com uma diferença mínima de pontuação, Fabrício Barbosa garante a 5ª posição com Cauê Orquídea, cabanha Videira. Agora vamos aos bocais. Mais uma pra conta. É a 3ª vaga de Luiz Gustavo nessa semifinal. Depois do bronze nos machos, agora conquista a opaca com Fascinação da Melodia, cabanha Melodia. Muito contente com os resultados, isso é mérito de um trabalho em equipe e só tenho a agradecer.
Por um detalhe, a égua não repete o feito do pai. Fascinação é filha do bocal de prata, querendom do recanto crioulo. Tem que ter dois corações, né? Um morre e o outro fica batendo, porque é uma emoção sem tamanho. Só que a gente tá aqui que vivencia isso aí pra saber como é. Criador expositor Tomás Martim Gourmandes Marques. Uruguai leva o bocal de bronze. Gabriel Marte e Índia Envenenada del Chamamé dão o título à cabanha El Chamamé, que pela primeira vez garante vaga para o freio de ouro. Vino a esta credenciadora con el objetivo de clasificar para estadio y así que nos estamos llevando un regalo enorme. Esa es la vida. Estos momentos hay que disfrutarlos, son únicos. Difícil é achar palavras que descrevam esse momento. Para o ginete, ter Carolina aqui nessa premiação é um sonho realizado. Estar aqui competindo com a Carol, com meu filho Luiz Pedro, que está aqui também, é algo... Nem Deus acreditava. A menina, que hoje é só alegria, é uma guerreira. Tá vencendo uma dura batalha contra o câncer. Agradeço a Deus, minha família, meus irmãos, todo mundo que trabalha comigo. Na última corrida das fêmeas, o que menos importa é quem será a campeã. Aqui são amigos, lado a lado, dividindo uma conquista. O Índio é um irmão, a gente trabalhou junto um bom tempo. Correr a última vaca com ele foi uma coisa do outro mundo, assim, foi muito bom. Jorge Missioneiro Filho, o Índio, foi colocado à prova nessa final. Domador respeitado, ele mostrou também ser um excelente apresentador. A oportunidade veio e ele estava pronto. Foi uma vida esperando essa chance, essa oportunidade. Muito. No palco do cavalo crioulo, Índio e Santa Alice Sinha Moça ganham asas. Voam alto para conquistar o bocal de prata para a cabanha Santa Alice. Ele ainda é escolhido ginete destaque. É uma felicidade maior ainda por todo esse feito dele também, não só da égua. Pra gente que trabalha duro e muito frustrante às vezes, mas a gente não pode desistir nunca. Exibindo a bandeira uruguaia, o ginete traz a campeã. Ricardo Vregue vence o bocal de ouro com Tempestade Charrua. Dá o título para a cabanha La Julieta. Una adrenalina increíble, unos nervios, pero bueno, viendo el resultado vale la pena pasar por esa adrenalina linda. No abraço da filha, o ginete ganha o melhor dos prêmios. Não tem nada que pague isso aqui. Elas estão com a gente todos os dias, elas sabem tudo que a gente dá. Só a gente, Deus e quem está conosco sabe o que a gente passa para conseguir chegar até aqui. Como eu disse no início do episódio, o bocal de ouro é sempre uma emoção à parte. E esse, é claro, não seria diferente. Quero saber se tu já está inscrito aqui no canal. É super importante pra gente. Faz isso agora, aproveita para dar like e deixar um comentário. Qual a parte do episódio que tu mais gostou? Quero saber. Até o nosso próximo encontro. Programa Cavalos.
Oferecimento Cabanha La Pacífica. No campo e na pista, a busca pelo cavalo completo. 40 anos de seleção feita com o pé no estribo. Paysandu, Uruguai. Estância Quaraci. Excelência na criação. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E Estância Liberdade. Esta marca tem raça. Rolante, Rio Grande do Sul.